pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma mensagem que eu recebi por meio de uma canalização mediúnica. Então, eu fiz questão de colocar ela aqui numa forma de um PDF para que vocês possam ir acompanhando o raciocínio, tá? Eu hesitei bastante antes de trazer a mensagem, porque traz um conteúdo complexo e, ao mesmo tempo, pode chocar algumas certezas que nós temos, mas para outros eu acredito que isso vai ser uma mensagem do senso comum, né? Vai depender muito dos caminhos aí por onde vocês já passaram e tatearam, né? Para entender essa mensagem ou para começar a querer entender esse processo, né? Então, fazendo esse preâmbulo, né? Aqueles que não se identificaram, a gente agradece também. Aqueles que se identificarem, então, busquem atentar para os detalhes que essa mensagem traz, tá? Então, a mensagem me trouxeram assim, um tempo de resgate, né? E é um resgate coletivo também. Por isso eu coloquei tempo de retornar / resgate coletivo, tá? Que é um tempo de retorno, na verdade. E eles vieram falando para mim, porque eu faço meditações diárias, né? E aí, dentro dessa meditação, eu faço uma conexão aí com minha centelha, às vezes faço uma conexão aí com a espiritualidade e também com a minha origem, né? Eu gosto de contatar a minha origem estelar. Então, eu faço esse exercício com esse propósito. E aí, eu recebi essa mensagem que foi bastante impactante. Antes desta mensagem, eu tive também uma conexão com a minha centelha de uma maneira tão profunda, que eu nunca tinha tido antes. E a partir dessa conexão, eu fui entendendo que eram as meditações que eu estava fazendo e o modo que eu estava fazendo que me permitiu essa conexão. Uma conexão assim que eu nunca havia experimentado, sabe? Algo muito profundo, e eu tive a consciência que eu não sou um ser desse planeta, que eu não sou um ser dessa esfera terrestre, e que bem provável que a maioria de nós não. E, ao mesmo tempo, eu percebi a condição que se cerca, né? Todo esse processo dessa encarnação aqui no planeta Terra, trouxe para mim um certo estado de choque também. Então, eu entendi esse processo, me chocou um pouco, e foi um momento muito emocionante, impactante para mim. Então, depois dessa conexão bem profunda, bem intensa, eu comecei a ter essa comunicação de uma maneira mais fluida, e foi aí, depois disso, que veio essa mensagem, tá? Então, vamos falar que é tempo de retornar, resgate coletivo, foi o que trouxeram para mim. Então, com base nesses exercícios que eu estava fazendo, eles trouxeram para mim assim, este exercício de conexão é para nos mantermos unidos e fortes nesse propósito de resgate e para continuarmos juntos durante o processo. Então, é para continuar fazendo esse exercício, continuar fazendo essas meditações da maneira que eu estou fazendo, para continuar junto com essa centelha, com a minha família estelar de origem, para a gente não se perder durante esse processo que a gente está vivendo aqui no planeta Terra. Então, você não precisa ter medo, nem dormir demais se não quiser, claro. Nestes momentos atuais, há muitas alternâncias de energias e frequências, resultando em muitas alterações no padrão de sono dos encarnados. Não se preocupe, faz parte do processo. Então, o que eles vêm falando para mim, porque eu comecei a notar uma mudança muito grande no meu padrão de sono. Comecei a acordar muitas vezes durante a noite, às vezes eu acordo 3:30, 4 horas, e aí já não durmo mais. Aí eles me falaram que está acontecendo eventos, neste momento, em torno da Terra, mas não só na Terra, que está alternando muito os processos vibracionais, os processos de energia, estão tendo uma alteração, uma alternância muito grande, que isso vai afetar muitos de nós em várias situações. No meu caso, foi no processo de sono, né, no processo de dormir. Então, eu percebi isso.
E também eu percebi muitos sonhos, sabe? Sonhos lúcidos, muita coisa, vivenciando muita coisa. No pouco momento que eu durmo, vivenciando muita coisa. Então, diz que isso vai acontecer e pode acontecer com muitos de nós. Nós vamos observar isso, tá? Então, não se preocupe, que faz parte do processo. Não se preocupe no sentido de que não é nada que vai mudar muito a sua condição de saúde física e mental nesse momento, né? Mas que é para você também buscar a sua lucidez. Então, ele fala assim, olha, o importante é manter a lucidez intacta, buscar fazer coisas que mantenham essa sua lucidez, né? Buscar artifícios, dormir em outros horários, buscar ter um descanso para poder manter a lucidez. Para isso, enquanto dorme ou em desdobramento, caso algum ser ou qualquer movimentação que considerar estranha, duvidosa, fique atento. Então, é isso que eu falei, como estava sonhando muito, tendo sonhos lúcidos, e nitidamente não eram coisas do meu psiquismo, eram experiências espirituais. Então, está muito intenso. Provavelmente com muitos de vocês também vai estar muito intenso. Então, é porque está tendo essa movimentação, né? Então, é para você ficar atento também a essa movimentação. E aquilo que você considerar uma energia não favorável, estranha, algo que não seja confiável, então, não aceite nada de ninguém. E não aceite, né, sob indução, acompanhar ninguém. Então, pode ser que muitos vão aparecer te induzindo a algo, te chamando para conhecer, para te levar em algum local. Então, fala, não aceite se você perceber que é estranho, que é uma energia estranha. Por quê? Eles estão falando o seguinte, que a massa trevosa está se movimentando muito, pois compreende que pode perder, neste momento, muito dos cativos que estão na Terra. Então, neste momento que a gente vive, está acontecendo uma movimentação onde vai ter um resgate, vai ter uma liberação de almas coletiva. Então, os seres que mantêm essa matrix desta maneira, nessa formatação, eles vão, neste momento, empenhar esforços para manter esses cativos aqui. Porque eles estão sentindo que é o momento onde que muitos vão sair daqui, né? Então, aí, essa preocupação de manter esse estado dessa maneira aqui na Terra. Porém, existem seres benevolentes, é claro, né? Graças ao bom Pai, amantíssimo, né? Existem seres benevolentes. E você vai sentir também isso no seu coração quando se for. Então, é o momento da gente pôr essa nossa sensibilidade à prova e também manter aí a nossa integridade, o nosso bem-estar, né, na nossa forma de viver, de agir, de relacionar com as pessoas, para a gente se manter numa frequência mais positiva e mais alta, para conectar com esses seres benevolentes. Então, quando você perceber que essa energia é uma energia positiva desse ser, repare, perceba. E aí é a hora de você aproveitar esses momentos, porque também está acontecendo um movimento aí já contrário e oposto, que é o momento de estudar, o momento de aprender, de receber orientações que te auxiliem como se movimentar adequadamente nesse processo e conseguir sair desse exílio. Então, está tendo esse movimento. Então, está existindo seres que estão nesse movimento aí de trazer ensinamentos e ampliar a nossa consciência e, ao mesmo tempo, fazer com que possamos sair desse exílio com esse aprendizado. Não precisa se perder em tantas coisas que não vale a pena. Passe suas experiências para as outras pessoas, seja franco e fale o que realmente pensa, mas diga o que precisa ser dito e não o que as pessoas gostariam que fosse dito. Então, está falando dessa integridade, né, de ser congruente nesse momento, da gente estar em congruência com nós mesmos, com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, e aí as nossas ações possam estar congruentes, né, com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, e que a gente possa ser franca, né, e franco com as outras pessoas, no sentido de realmente dizer aquilo que pensamos e agir da maneira que realmente seja congruente com aquilo que sentimos. Porque
tentamos agradar, não tentemos agradar ninguém neste momento. Não é um momento de ficar passando pano, não é um momento de ficar fazendo a bonita, não é um momento de querer agradar, é um momento de ser congruente, sabe? Porque esse caminho da congruência que vai, de fato, nos deixar numa condição mais tranquila e mais conectado com a nossa centelha, com o nosso eu e com a nossa família de origem. Tá? Porque se a gente começar a querer agradar as pessoas para viver bem nessa matrix, aí a gente vai distorcer aquilo que somos e aí a gente não sai daqui. Aí a gente se identifica com esse plano e não sai daqui. E aí vinha para mim, assim, eu, né, nas minhas indagações durante essa canalização, né, por que isso está chegando? Qual o sentido, né, de tudo isso neste momento agora? O que essas informações estão chegando, o que eu preciso fazer, como agir, como a nossa ancestralidade, o que a nossa ancestralidade espera de nós. Isso começou a brotar, né? Para quem vive esses processos entende o que eu estou falando, que é tudo mental. Aí, continuando, foi trazendo para mim algumas situações. Posso dizer que existe uma fila muito grande, né? Existe uma fila grande de espera, de muitos que querem resgatar os seus, e é chegado o momento que eles trouxeram isso para mim. Não caio no engodo que está sendo criado pelos escuros, principalmente para impedir o ganho de consciência e a fim de impedir o resgate. Então, assim, nesse momento, eles vão jogar com tudo que eles podem jogar. Então, esses seres, tanto encarnados quanto desencarnados, que desejam que a gente continue aqui dentro dessa matrix, nesse modus operandi, para continuar aqui, servindo de alimento para eles. Tá? Então, eles vão jogar com tudo que eles podem. Eles vão fazer o máximo possível. Tá? Então, assim, porque eles sabem que existe aí um grande número de seres, de espíritos que estão aqui, que vão ser resgatados. E eles não querem isso, né? Eles não querem. Então, a mídia, em suas diversas vertentes, está atuando intensamente na manipulação, auxiliando aos propósitos obscuros destinados a prender o máximo de pessoas aqui na Terra, mais tempo. Então, é esse processo que a gente está vivendo, que a gente sempre viveu, só que agora está intensificado, né? Que é tudo que é mídia, seja ela qual for, aliada, né, a esses interesses, que vai estar nos cegando completamente, manipulando todo o cenário para que a gente fique perdido aqui, né, e sendo manipulado, e não enxergue o que está por trás de tudo que está acontecendo, né, de tudo que a gente já experimentou e está experimentando, e que vai experimentar ainda nesse processo de enganação e de engano que a sociedade vem sofrendo há muitos anos, só que a partir de 2020 isso se potencializou de uma maneira muito forte, né? Muitos adoram viver na Terra, e é verdade, né, gente? Por que a gente adora, às vezes, estar aqui na Terra? De fato, e a gente tem que realmente se sentir bem, mas essa adoração de identificação com a Terra faz parte desse processo, desse engano, para fazer com que a gente se sinta ser desse plano e se perca aqui, achando que aqui é o caminho, sabe? É o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui, mas a Terra, na verdade, é uma prisão. A Terra é um local, a Terra não é um local apropriado para se morar. É uma grande ilusão, é um verdadeiro Maia. Tem seus encantos ilusórios, e muitos, ou praticamente todos, caem no campo de sereia. Então, muitos já vieram trazendo para a gente esse aspecto, né, dessa ilusão, desse grande Maia que é a Terra. Como que aqui existe essa sedução, esse canto da sereia, e a gente acaba se identificando com a matéria, né, do mundo material, de tal maneira que a gente fica aqui preso num eterno encantamento. E, ao mesmo tempo, às vezes se torna tão difícil, né? Mas é porque a gente vai sendo conduzido, levado, sabe? De uma maneira muito majestosa,
a compreender esse mundo como um mundo real, tá? Como um único mundo. Mas nós vamos conversando, tá? Sobre isso ainda. Enquanto não entenderem, isso vai continuar a repetir padrões e esquecerem de fato quem realmente são. Por mais belo que a Terra seja, o que vocês vivem não se trata da realidade. Vocês estão aprisionados, cheios de limitações que obscurecem a visão, a capacidade de discernir e perceber a verdade sobre a existência na Terra. Não se percam mais de si mesmo. Então, o que acontece? Enquanto a gente não entender esse processo de encantamento, a gente vai continuar aqui e repetindo padrões, sabe? E esquecendo quem nós somos de fato. E isso a gente vai mantendo esse padrão e sem conseguir discernir a verdade sobre a existência aqui na Terra. Então, gente, é para a gente viver aqui em sofrimento, querendo sair da Terra, triste, achando que aqui é o pior lugar do mundo? Não. A Terra tem suas belezas, a Terra tem seu encanto, tem essa natureza maravilhosa. Mas a gente vive aqui aproveitando o lado bom da Terra, as coisas boas que a gente pode fazer, aprender e implementar aqui, compreender, que aqui não deixa de ser também uma grande escola, né? A gente não deixa de ter um grande aprendizado. Então, vamos nos apegar nesse aprendizado, de como viver bem aqui dentro, de como a gente aproveitar esse lado positivo da natureza, das coisas que a Terra tem para nos oferecer, mas, ao mesmo tempo, sem identificar demais, sabe? Dentro das nossas relações, dentro das nossas perturbações, dentro das nossas necessidades físicas, materiais aqui deste planeta, a ponto da gente se enjaular aqui dentro e não sair mais. É isso. É achar o ponto do meio, é achar o equilíbrio, para que a gente possa estar aqui, mas não se identificar com esse mundo a tal ponto da gente se perder, tá? Da gente se perder aqui dentro. Por quê? Na verdade, a gente vive aqui provisoriamente, a gente não é daqui, nós estamos temporariamente aqui, né? Passando por essa experiência. De tempos em tempos, um espírito de grande envergadura passa pela Terra para tentar abrir a mente dos exilados. Mas, para que isso aconteça, é preciso que um ser de admirável base espiritual e forte em seu propósito, o suficiente para não fracassar e nem correr risco de cair nessa roda de samsara. Então, olha para você ver, até os seres mais evoluídos, seres fortes de grande envergadura, eles vêm aqui de tempos em tempos para tentar expandir a nossa mente, para que a gente possa olhar para outros aspectos de uma maneira mais concisa, mais forte, mais clara, mais evidente. Mas mesmo este ser que vem aqui, que tem essa envergadura, ele ainda assim corre o risco de cair nessa roda de samsara e de se aprisionar. Por isso que precisam ser seres de grande envergadura, né? E aqui a gente tem aqui algumas representações, Chico Xavier, né? Buda, Jesus Cristo, são uns destes seres, né? E olha que esses seres, mesmo esses seres de grande evolução, eles ainda correm o risco de serem iludidos aqui. Eles também passam por provas aqui, tá bom? Muitos espíritos com propósito semelhante caíram na trama terrestre e não conseguiram voltar por ter o discernimento necessário para entender o mecanismo a que se expuseram. Então, muitos espíritos, né, não conseguiram voltar. Muitos que vieram com um propósito maior, às vezes se perderam aqui e não conseguiram voltar, porque é necessário uma compreensão muito intensa de si, dessa sua conexão com a sua centelha, do seu eu maior, para quando você chegar aqui, mergulhar nesse mundo adensado, você ainda assim consiga prevalecer dentro da sua missão e tendo esse discernimento necessário para entender a tudo que você está sendo exposto quando vem dessa encarnação. Então, até esses seres correm esse risco. Por isso, vigiai e orai para não caíres em tentação, disse o Mestre Jesus, que sabia de tudo isso, né? Que tinha esse discernimento. Mas suas palavras foram distorcidas, modificadas, para que os terrenos não conseguissem sair
não conseguissem seguir suas pegadas e seus passos. Então é isso, tá? Então você vê aí a dificuldade que nós vivemos, o que nós passamos. Não é para qualquer um acordar e observar o que se passa, o que acontece, poder sair desse jogo, dessa matrix. Então lembre-se, são muitos poucos os que conseguem entrar na Terra e sair dela com êxito. Às vezes se perdem verdadeiros cordeiros, como verdadeiros cordeiros em rebanho, alternando entre terceira e quarta dimensão, que não deixam de ser parte de uma mesma realidade. Então, a realidade terrena, ela se divide entre a terceira e a quarta dimensão. Então, nós viemos aqui para esse aspecto mais concreto, mais terreno, mais material, e aí, ao desenlace, a gente vai para a quarta, e da quarta a gente retorna para a terceira, e assim sucessivamente. Então, a terceira e quarta, elas se nutrem, elas se mantêm. Então, muitos de nós vêm para a terceira, vai para a quarta, às vezes continua na quarta e vem aqui para a terceira, mantendo, fazendo esse jogo de equilíbrio, a quarta e a terceira dimensões se mantendo, se equilibrando, tá? Então é isso. Muitos ficam também na quarta dimensão, dentro de umbrais, tá? Ou dentro de colônias mesmo espirituais, onde são colônias melhores, mas que não deixam de nutrir esse mecanismo, tá? Dessa manipulação terrestre. Então, por isso, é preciso buscar a sua verdadeira origem, buscar dentro de si e não nos modismos esotéricos que existem para te prender mais e mais nessa matrix. Lembre-se de buscar. Lembre-se, a busca é interior. Então, aqui vem nos alertando para essa questão, né? Dessa necessidade de buscar a nossa verdadeira origem, a nossa conexão, a gente se autoconhecer, né? Conhecer a ti mesmo. Então, a nossa grande missão aqui é entrar nessa conexão profunda interna, para a gente se conhecer, para a gente se reconhecer dentro desse processo e para que a gente se observe e também com relação a essa questão dos modismos, né, esotéricos, porque hoje em dia existem muitas ferramentas, muitas propostas aí a nível espiritual, a nível de cura, a nível de busca, a nível de terapia. Mas, assim, se a gente ficar pulando de terapia em terapia, pulando de técnica para técnica, e a gente não buscar uma interação maior, é como se fosse uma bengala, uma muleta, e uma fuga de nós mesmos. Então, a gente não entra nessa conexão mais profunda e mais interna, tá? Então, assim, é para a gente começar a se conectar para poder sair dessa matrix. É escolher aí a pílula para poder acordar, tá bom? Então é isso. A gente sabe que existem muitas ferramentas que podem nos auxiliar, mas ao mesmo tempo existe um nosso compromisso, que é o nosso compromisso de nós mesmos nos entregar a nosso autoconhecimento, nos aprofundar na nossa busca interior. E quando a gente conta com o auxílio de algum terapeuta, que a gente leve isso a sério, sabe? Para depois não sentir a necessidade de ir para outro, e nunca se aprofundar. Na verdade, você fica buscando que o outro faça isso por você. Então, isso depende de nós, né? Como Jesus sempre falou e sempre nos trouxe, né? Que a sua fé te curou, o seu movimento que fez a sua cura, a sua busca a sua motivação é que faz essa cura acontecer. Então, é nesse sentido, tá, gente? Então, você pode ter alguém para te direcionar, caso você sinta essa necessidade, mas se você não fizer a sua parte, não se entregar nesse autoconhecimento, nessa busca interna e trazer para você a responsabilidade de fazer essa sua autoconexão, ninguém vai fazer isso por você, né? Então, aqui, os escuros sabem desse resgate coletivo, por isso fazem de tudo para continuarem capturando as consciências, seja no modelo encarnado ou não, mesmo que com suas vestimentas menos densas, né, que aí seria na 4D, porém, continuam cativos terrestres, né, aquilo que a gente já falou, né, que fica nesse jogo,
reencarnatório, de terceira para quarta, de quarta para terceira, e nunca se expande, né? Porque faz parte desse modo manter a gente aqui nesse processo e a gente não perceber essa conexão que vai além de quem nós realmente somos, né? É esse que é o jogo, de nos manter aqui adormecidos, né? De nos manter aqui nesse processo de adormecimento. Então, é para a gente realmente fazer essa conexão para ir para esse outro nível, para esse outro patamar, para sair dessa roda de samsara. Vamos trazer aqui mais, depois eu falo outras coisas que me veem aqui. Seres que insistem em controlar os terrestres estão sujeitos a uma obediência à lei cósmica universal que se impõe em outras esferas. Então, pelo que eu entendi, existem seres que estão aqui fazendo esse controle, né? Seres menos felizes, né? Porque eles estão meio que capturando os seres encarnados, né? E para aprisioná-los e, de certa forma, nutrir-se deles. Então, esses seres, eles também estão sujeitos a uma obediência à lei cósmica universal, que se impõe, né, a todos, a todas as esferas, a tudo que é mecanismo aí de vivência, né, de experimentação nesse plano de mundos e universos, vamos falar assim. E dentro dessa lei, há um item que diz que a cada ciclo de evolução da humanidade, que se repete periodicamente em períodos pré-determinados, ocorre uma mudança, transformação que é conhecida por todos nós como a transição planetária, né? O modo que a gente fala aqui, transição planetária. Nesta ocasião, muitos seres são remanejados, alocados em outros planetas que são semelhantes à Terra, onde irão vivenciar novas experiências. Então, há um remanejamento de muitos seres. Uns continuam reencarnando aqui, pode ser que a Terra vá se sutilizando, né? Pode ser que aconteça esse movimento, ou não. Assim, na verdade, eu não tenho como afirmar, mas eu sei que muitos afirmam que sim, mas eu não tenho como afirmar isso. Então, nesse movimento de transição, muitos vão se manter aqui, vão reencarnar aqui novamente, ou vão para outros planetas mais atrasados, ou para planetas mais sutis, mais evoluídos, né? Pode acontecer. E isso é chamado, então, de movimento aí de transição planetária, né? Esse movimento de transição planetária. Nesta ocasião, muitos seres são remanejados, alocados em outros planetas que são semelhantes à Terra, onde poderão vivenciar novas experiências. Ser que alguns de vocês irão para planetas inferiores, para possibilidades mais avançadas, mas muitos continuarão aqui na Terra mesmo, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Queremos que entenda que neste sistema, no palco terreno, que apesar do aprisionamento que são submetidos, pode ocorrer grande aprendizado para vocês encarnados. Por apresentar grandes adversidades, é considerado um alto teste e aqueles que conseguem obter êxito nesse sistema garantem para si um imenso salto em sua evolução. Então, aqui, ao mesmo tempo que esse planeta ele é um aprisionamento, mas ele também tem esse outro aspecto, que vai fazer um processo de evolução muito grande. Quem consegue passar aqui por esse mecanismo terrestre, por essas situações aqui de vivenciar na Terra, experimentar na Terra tudo que a Terra tem, né, de dificuldades, de bloqueios, que acaba limitando um pouco essa nossa evolução e que faz com que nós ficamos aqui num processo mais difícil. Quando a gente tem êxito nesse processo mais difícil, é como se a gente tivesse aí um bônus muito grande, um salto na nossa evolução. Porque há um grande mérito quem consegue passar aqui. Imagina, uma prova difícil, quando você tem êxito nessa prova difícil, então você, de certa forma, apreende e consegue uma compreensão maior, um entendimento maior de muitas outras coisas. Então, é uma oportunidade também
Só que, como esse aspecto da ilusão, desses mecanismos de controle que são fortes, pode ser que a gente vai se perdendo, e nunca chega nesse ponto de compreensão, de entendimento, o que fazer, como fazer. Pode ser que a gente se perca realmente, e até muitos vão se perder aqui nos vícios, nas questões de sobrevivência, do campo de trabalho, no campo de conseguir dinheiro, na área da sobrevivência. Então, isso vai gerando conflitos, às vezes familiares. Então, esses processos, essas situações, eles vão te dominando de tal maneira que, às vezes, você pode se perder neles de fato e nunca resgatar esse outro aspecto. Então, aí há um grande mérito, quem consegue ter um entendimento maior e melhor da situação e resgatar um aspecto mais positivo dentro dessa caminhada e, ao mesmo tempo, se conectar com a sua centelha, com a sua essência, com a sua família ancestral, com a sua família estelar. Isso é um motivo, assim, fantástico de evolução, muito bem visto para quem também está nos aguardando, os nossos familiares aí, né, da nossa família cósmica. Isso é motivo para eles de felicidade, de muito orgulho desse ser que está aqui, que conseguiu fazer esse caminho de volta, sabe? Então, assim, é visto com muito bons olhos, porque não é para qualquer um. Estar aqui na Terra não é para qualquer um. Não é uma tarefa muito fácil, tá? Voltando à questão do remanejamento, alguns poucos de vocês alcançam a oportunidade de voltarem para a sua morada original, ou seja, voltar para a sua família cósmica, para os seus, consequentemente atingem um grau de liberdade mental e consciencial maior. Ocorre uma verdadeira libertação, empoderamento, onde resgatam sua essência, suas capacidades inatas. Então, aqui falam que poucos, né? Na verdade, porque para você atingir esse nível de entendimento, de percepção, às vezes demora muito, muito tempo, você não consegue uma encarnação, às vezes demora várias encarnações. E mesmo quando você tem esse entendimento, assim, você tem que lidar com muitas questões, às vezes, que ainda são aprisionantes. Então, quando você atinge, né, essa condição de voltar para a sua morada original, né, para a sua família cósmica, para os seus, consequentemente, né, para a sua potencialidade nos aspectos das suas capacidades inatas, é como se houvesse ali uma libertação, mas não é uma libertação se você está livre, ao mesmo tempo é um empoderamento, é como se você resgatasse quem você é, resgatasse os seus potenciais, né? É como se você restaurasse sua configuração original. Então, assim, é algo fantástico, tá? É algo fantástico. Essa liberdade mental, essa consciência maior, algo que a gente não experimenta aqui, tá? Quando eu falo isso, alguns de vocês já devem ter tido experiências do outro lado, onde você, em algum momento, atinge um nível diferenciado, onde suas potencialidades parecem que vêm à tona, e é fantástico. Quem já teve essa experiência, né? Às vezes um sonho lúcido, um desdobramento, uma viagem astral, como é fantástica essa sensação, como é fantástica, né, na verdade, essa sensação, que você se sente livre, autônomo, e um potencial magnífico. Eu, de vez em quando, acontece comigo, assim, a vontade que tem é de permanecer ali, né? Não é nem de voltar, porque você sente como se você se ampliasse muito sua percepção, e você tem habilidades, né? É como se fossem aí os X-Men da vida, né? Então, você se percebe num potencial. Então, eu acho que muitos aqui já podem ter voado, conversado com outras pessoas, participado de eventos, de estudos, de escola, e percebendo tudo num grau, numa intensidade muito grande, né? Essa coisa de voar, para mim, eu adoro. Então, toda vez que eu tenho essa oportunidade, onde eu estou num desdobramento ou numa viagem astral, de uma maneira consciente, eu faço isso com uma intensidade, eu adoro. Eu me sinto assim, sabe? Livre, muito livre. E aí, tudo que a gente consegue ver,
e perceber é de uma clareza tão grande, né? A natureza, os rios, os mares, as plantas, os animais, assim, é algo fantástico. Então, é muito bom quando a gente resgata um pouquinho dessa capacidade, né? Apesar da Terra se mostrar um belo planeta, exibir encantadoras paisagens naturais, né? Então nós temos aí a fauna e flora diversificada, tudo isso de fato não é real, uma espécie de miragem, holograma. As consciências terrenas ficam adormecidas, passam a entender e compreender esse experimento como realidade, ou até mesmo para muitos como a única realidade. Aí que é o problema, quando a gente compreende isso aqui, que vivenciamos aqui de maneira encarnada e materializada, como a única realidade. E aí a gente fica aqui ad eterno, né? Porque se você não percebe outras possibilidades, você nem vai cogitar, você nem vai pensar nessas outras possibilidades, né? E aí que é a pegadinha, a pegadinha do malandro, é aí que acontece, entendeu? Porque aí, pronto, foi fisgado e ali você fica nesse processo, tá? Por isso, poucos conseguem sair deste estado, dessa percepção e compreensão dos fatos. Então, quando é chegado este período, onde se aproxima o fim de cada ciclo, né, muitos ancestrais começam a contatar seus entes exilados, compreendendo que esse exílio é, de fato, para a grande maioria, compulsório. Então, o que eles entendem? Eles começam, imagina um filho seu preso de maneira compulsória, e aquilo vai se perdurando, e nunca resgata, nunca volta, e você vai percebendo que aquele sistema, muitos conseguem, mas é igual eu falei, aquele sistema ele vai te mantendo nesse engodo e você não consegue resgatar. Né? É igual aos presídios aqui. Às vezes a pessoa entra lá num estado e vai ampliando o estado de maneira negativa e ficando e não sai dali. Quer dizer, é uma coisa terrível de se imaginar. E aqui, a nossa vinda para cá, ela de certa maneira foi compulsória, né? Não foi um movimento livre, né? Às vezes a gente veio para fazer um resgate de uma coisa até mais simples, não muito, né, grandiosa, uma coisa mais simples, uma correção de alguma situação, e aí, de repente, você chega aqui, você começa a se complicar de tal maneira aqui, que isso vai virando uma bola de neve, e às vezes você vê aqui uma linguagem figurada, você vê aqui porque você roubou um frango, e de repente você não sai mais desse processo, né, desse aprisionamento. E aí você se mistura com pessoas também que vieram por processos muito mais complicados, mais difíceis, e vai se misturando essas experiências. Então, assim, não é um processo fácil. E quem está lá do lado de fora está ali querendo resgatar os seus, né, seus filhos, né, a sua família cósmica está ali querendo resgate, está querendo que você volte. Né? E aí, por entender que você pode estar aqui nesse processo de sofrimento ou perdurando algo que não era para perdurar, né? E muitos de nós, aquilo que eu te falei, muitos vão falar assim, não tem santo aqui. Realmente, não tem santo aqui. Mas pode ser que você veio aqui numa situação mais branda e, de repente, você foi lançado aqui no meio de pessoas muito complicadas, muito difíceis, e para você sair daqui de maneira íntegra, né, é complicado, não é uma tarefa fácil, não, tá? Não é que eu estou querendo dizer que está todo mundo nessa situação, mas eu acredito que tem muitos de nós que veio para cá, que foi um resgate pequeno que se tornou uma bola de neve. Pode acontecer. E aí, quando esse ser ele começa a ter um discernimento, uma busca, um autoconhecimento, começa a ter outras percepções e ir se alinhando com essa família, com a sua conexão de origem, eles começam, então, a contatar. E nesse período que nós estamos vivendo agora, né, nesse momento,
esse momento, ele é um momento estratégico para que se faça, então, esse resgate. Então, vai começando a contatar seus familiares, né? Te contatando, tá? A fim de ter esse resgate. Vou relatar aqui algumas possibilidades, né? Vou relatar aqui algumas possibilidades para que se ocorra o banimento. Então, eles vêm trazendo aqui essas possibilidades. Uma delas, para a adequação dos seres considerados fora do nível vibracional do padrão de seu planeta de origem, é como se fosse um tipo de reformatório para correção e reciclagem de uma conduta. Então, é isso. É esse que vem aqui para corrigir uma conduta inadequada. E pode ser vários processos, viu, gente? Pode ser algo mais grave, pode ser algo menos grave, que aconteceu e tudo, mas, de certa forma, gera um contraste, gera um desequilíbrio nessa sua família de origem. Você vem aqui para aprender algum tipo de lição. E uns vêm vamos falar assim, com uma ficha de, vamos falar assim, de reparação muito extensa, muito grande e complexa, os outros com uma ficha menor, mais simples, mas no final das contas, quando a gente vem para cá, todo mundo se perde aqui nesse processo, né? E a gente não sabe quem veio para um resgate menor e um resgate maior, tá? Outros grupos correspondem aos prisioneiros de guerra que em batalhas planetárias foram rendidos e levados para essa condição de expatriação. Então, prisioneiros de guerra, tá? Que em batalhas planetárias foram rendidos e levados. Então, muitos combatentes, muitos guerreiros, neste momento aí, eles foram, então, aprisionados, né? Rendidos e aprisionados. Outros vêm de forma até mesmo voluntária por motivos diversificados. Pode ser por interesse em atingir um certo nível de evolução, só na condição humana lhes é permitido, com a oportunidade de experimentar os sentimentos de amor, empatia, felicidade, emoções advindas dessa condição biológica, além do mérito de vencer as vicissitudes impostas pelo sistema planetário ou para resgatar outros seres da mesma origem cósmica. Então, muitos são voluntários aqui, né? Com um propósito de aprendizado, com um propósito, né, de experimentar, ter algumas experiências aí na questão das emoções. E também vêm porque querem passar por essa prova, eles querem se experimentar, né? Porque eles ficam, de certa forma, observando o que se passa aqui e gostaria de se testar nesse processo. Eu acho algo muito corajoso de se fazer. Eu não sei se eu faria isso. De repente eu até fiz, não sei, mas eu não sei se eu faria isso, olhando aqui agora para isso, né? E outros vêm para resgatar seres da mesma origem cósmica. Então, muitos desses que estão do lado de lá, às vezes vêm para tentar resgatar, ou para trazer aí uma conexão, né, que possa permitir esse resgate, ou interferir de alguma maneira para abrir a consciência daqueles que estão aqui. Também é muita coragem, né? Essa família cósmica. Outros vêm para impulsionar e gerar avanços nos aspectos filosóficos, científicos, metafísicos, tecnológicos. Então, só aquelas pessoas que vêm para avanços da humanidade, né? Para avanços nessa questão da tecnologia, do aspecto científico, filosófico, metafísico. E, por último, são a presença desses avatares, como já foi citado lá em cima, né? Com essa responsabilidade de deixar um legado para a humanidade, a fim que a mesma possa se conduzir de uma forma mais coerente, madura, dentro dos princípios de ética e respeito. Normalmente surgem em períodos de grande crise, quando causa é estabelecida. Então, momentos de crise, de caos, tá? Normalmente, quando a sociedade, os humanos estão num caminho muito errado, muita dificuldade, o caos está estabelecido, esses seres vêm para levantar essa humanidade. E aí muitos ficam pensando agora no nosso momento atual, né? Será que realmente a gente vai contar com a presença aí de algum desses avatares, ou até mesmo do retorno do mestre, né? De alguma maneira,
né? Assim, não sei. Eu acredito que encarnado não virá, né? De maneira física não virá. Talvez venha também não com essa roupagem que a gente conhece aqui do Mestre Jesus, da maneira como a gente tem esse arquétipo estabelecido nas nossas mentes. Mas pode ser que ele venha da sua maneira original, né? De como ele é. E não venha reencarnado, e sim se manifestando como ele realmente é. Mas entendamos que, independente da forma ou motivo que se encarne na Terra, por sua natureza ilusória, existe uma grande possibilidade de se falhar no projeto a que foi destinado. Muitos se distanciam de si mesmos e se entregam cada vez mais a essa ilusão, como se fosse sua concreta realidade, o único motivo de sua existência. Então, aqui, reforçando aquela ideia de que todos esses que vêm para cá correm esse risco, né, de se perderem aqui, de se perderem nessa ilusão, nesse mundo de ilusão. Acabam se perdendo por meio da aculturação da religião, do sistema educacional, dos aspectos culturais e regionais, de tal maneira que, por fim, já não há mais nenhuma identificação com a sua origem. Então, é isso. A gente vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, e corre o risco de perder a identificação com a origem. Isso pode acontecer. Todos correm esse perigo, mesmo os mais evoluídos e esclarecidos. É claro que em suas devidas proporções, né? Cada um dentro da sua proporção pode, em algum momento, ou pode realmente, de fato, se perder, né? Pode ser que resgate essa conexão em outros momentos, tudo mais. Mas, assim, nós estamos todos sujeitos, né, a entrar nessa situação. Dentro dessa lei cósmica existe o respeito ao ordenamento de como se dá esse processo de transição. No entanto, como o aprisionamento ocorre no âmbito mental, consciencial, só se atinge a possibilidade da libertação também por esse aspecto. Então, tudo é mental. Então, tanto o aprisionamento ocorre de maneira mental, quanto a libertação também ela vai ocorrer de maneira mental. Sendo assim, não há muito o que fazer, a não ser esperar que cada indivíduo atinja um nível que o permita acessar um nível de consciência e que o conduza para esse despertar, e que realmente perceba que esse cenário é a partir daí, e a partir daí busque conexão com sua origem, o que fatalmente o levará para a sua autoconexão. Ou seja, alcança a oportunidade do diálogo com o seu eu maior, o tão falada centelha divina, né? Então aqui fala desse aspecto, né, que tudo é a nível mental. Então não há muito o que se fazer, né? Tanto o aprisionamento e a nossa libertação ocorre muito aqui dentro, né? Então, assim, o que eles podem fazer do lado de lá? Muito pouco. Eles ficam na expectativa da gente se despertar, né? Atingir esse nível de consciência. A partir daí faz essa busca, essa autoconexão. Quando a gente parte de nós, aí eles podem nos acessar, porque até então eles podem tentar nos acessar, mas é como se a gente não percebesse, né? Como se a nossa alienação fosse tão grande que, por mais que eles tentam interagir, por mais que eles tentam intervir, a gente não percebe essa intervenção, essa interação. Então, o que eles podem fazer é tentar, em alguns momentos, lançar algumas ideias, mas enquanto a gente realmente não se abre para essa percepção, para essa conexão, eles não podem fazer muita coisa. Mesmo depois que há essa abertura, aí depende muito da gente, né? Por mais que a gente receba orientações, por mais que eles interajam conosco, é nós que fazemos o nosso direcionamento através das nossas ações, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e nós damos oportunidade ou não de se manter esse elo, essa conexão, nós fechamos, bloqueamos essa conexão, né, de acordo com as nossas alternâncias. Então, por isso a necessidade dessa meditação, dessa busca interior, dessa conexão, de buscar ser uma pessoa conectada com a natureza, buscando relações saudáveis, tanto
na sua maneira de ser, de agir, mas buscando ser saudável também nas questões da alimentação, daquilo que você consome, daquilo que você coloca dentro do seu corpo, porque tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Então, tudo faz parte. Tudo vai te direcionar, seja para uma libertação ou para um aprisionamento. Né? Então, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você consome, aquilo que você vibra, aquilo que você se alimenta, isso tudo pode te densificar ou não, tá? E aí a gente entra naquela questão, de novo, da carne, né, gente? Porque eu sei que muitas pessoas vão falar e vão pontuar vários benefícios do consumo de carne, mas isso aí é algo que, a nível espiritual, é muito claro para a gente, assim, realmente densifica mesmo, densifica, não tem para onde correr, não. E aí se cria várias teorias falando que nós temos a necessidade desse consumo de carne, que ser carne. Eu, por exemplo, desde 2010 não me alimento de carne e estou aí, firme e forte, não tenho, graças a Deus, nem resfriado. Não tenho resfriado. Esses dias eu estou até com as bochechas um pouquinho mais gordinhas, que eu andei exagerando um pouco nas massas, né? E parei com os exercícios. Tem que retomar. Mas, assim, se mantendo uma dieta equilibrada, mantendo a ingestão de água, se for necessário, né? Observar aí quais são os suplementos que você precisa, porque é muito comum a gente precisar de alguns suplementos, né? Vitamina D, C, a própria B12, magnésio, porque independente de ser carnívoro ou não, todos nós temos deficiência dessas vitaminas, essas principalmente, mas outras também, a gente tem que aplicar para elas. Fazer o uso aí do ômega, né, do ômega 3, de boa qualidade, isso nos ajuda a manter o corpo mais saudável. Então, eu falo isso porque eu vejo que as pessoas têm muito medo. Eu vou ficar, se eu não comer carne, vou ficar mal. Isso depende de como você conduz a sua alimentação, de como você se alimenta. E se você pratica um exercício, você ingere água suficiente, isso tudo colabora. Eu, graças assim, a essa observância, né, que eu tenho, eu assim nem adoeço, não tenho gripe, é muito raro, muito difícil. Eu já tive antes, sendo franca, antes de 2010, mesmo assim era pouco, acho que é um pouco genético, mas depois de 2010 para cá, realmente eu não tenho mais passado por esses perrengues com relação à saúde, muito pouco, muito raro. Eu lembro de uma vez, assim, depois de anos a fio, insistiram tanto comigo que eu tomei aquela, né, para gripe, e aí me arrependi, porque depois de 10 anos sem gripe, eu tive gripe. Então foi isso. Mas é isso. É como se eles resistissem ao máximo à transição planetária. Por quê? Ocorrem muitas perdas e eles querem manter esse ordenamento e seus interesses livres de perturbações. Então, esses irmãos, né? Eu acho que eu pulei aqui. Mas, para aqueles que são os dirigentes do presídio, não é nada vantajoso que ocorra a baixa do número de exilados, por isso eles intensificam os planos e projetos para que estes não acordem. E isso se dá de muitas maneiras. E muitos que dizem despertos caem. Então, eles estão aí para fazer de várias formas essa manipulação, e eles são bem ardilosos e criativos nesse sentido. Então, muitos caem, porque eles se usam de muitas ferramentas aí para nos manter nessa condição de obscuridade, sabe? E como eles resistem ao máximo à transição planetária periódica, porque ocorrem muitas perdas e eles querem manter esse ordenamento de seus interesses livres de perturbação. Então, eles vão fazer de tudo, né? No momento atual em que se encontra a Terra, a humanidade vive o ápice desse processo. Então, nós estamos no ápice desse processo, desse resgate, dessa transição planetária, onde
tem baixas aí no meio da população, no sentido de que muitos vão ser direcionados para várias localidades, e eles querem continuar mantendo esse número de pessoas aqui para essa manipulação, seja na 3D, seja na 4D, mas eles querem. Muitas ocorrências podem provocar dúvidas, conflitos, medos e inseguranças que podem gerar um campo morfogenético, que torna mais difícil a percepção deste cenário. Então, como nesse cenário atual está se usando muito o medo, a dúvida, o conflito, a ansiedade, isso faz com que a gente fique confuso, né? E a nossa percepção, então, fica mais obscurecida, né? A gente não tem uma percepção clara. E esse campo morfogenético que vai gerando, né? Com essas emoções mais densas e mais difíceis, vai fazendo parte dessa artimanha para nos manter aqui, manter aprisionados, sem conseguir pôr a cabecinha do lado de fora e observar o cenário. Então, fala mais uma vez para a gente continuar fazendo, né, essa proposta do vigiar e orar. E quando fala vigiar e orar, gente, o vigiar vem em primeira instância, porque fala dessa atenção, dessa clareza mental, desse discernimento apurado. E esse orar não é ficar dobrando o joelho, ficar orando e repetindo palavras sem conexão. É o orar da meditação, do entendimento, é o orar na conduta diária, né? É o orar nesse sentido, porque a maneira de como você vive pode também ser uma prece, né? Acho que Chico Xavier mesmo falava sobre isso, que a prece dele era a conduta diária que ele tinha. Então essa era a maneira dele orar, através da conduta. Então, orar pode ser a meditação, orar pode ser um momento de gratidão, pode ser um momento que você se conecta, né, com um Deus maior, com o Pai Amantíssimo, pode ser um momento em que você se relaciona na sua vida diária com as outras pessoas, a maneira como você age pode ser uma forma de oração. E também vigiar, né, ficar atento a esses embustes, a esse engodo. Então, é ter essa percepção mais apurada. Tá bom? Para a gente, então, ficar atento aí nesse processo, tá? Porque é através dessas emoções que a gente percebe que a dúvida, o medo, a insegurança, né? Tudo isso pode gerar aí um cenário que nos deixa, né, numa situação desfavorável. Bem, existe uma grande IA, né, que é a inteligência artificial, um grande computador que se liga à mente dos exilados que se encontram encapsulados em um processo que se assemelha ao de criogenia. Então, está falando aqui que existe um grande computador, né, uma IA, que se liga à mente dos exilados. E esses exilados encontram em um processo que se assemelha à criogenia. Assim como foram relatados em diversos filmes que não são meras obras ficcionais. Por meio de eletrodos, cada uma dessas mentes são ligadas a um tipo de microcomputador, máquinas menores que são operadas por uma espécie de agente que monitora o andamento de cada consciência aprisionada, por meio de gráficos que são emitidos constantemente, que revelam o desenvolvimento dentro desta experiência holográfica, né, que revela o desenvolvimento dentro dessa experiência holográfica, e sinaliza por meio de relatórios as probabilidades possíveis dessa consciência se manter cativa ou não, tá? Então, eles têm um controle muito forte com relação a isso, e vai saindo relatórios para eles, que vai mostrando os níveis de consciência que esse ser atinge, que está aqui dentro. Então, quando o ser, esses relatórios vão mostrando essa massa crítica aumentando, eles também começam a fazer aqui suas artimanhas para impedir que essa massa crítica desperte, tá? Então, eles são bem atentos, eles operam de maneira muito tecnológica nesse sentido. Aqui a gente está com os desenhos aqui, com as fotografias que eu fiz do Matrix, porque realmente essa questão da ficção, né? Que nem sempre a ficção é ficção, né? O pessoal lá, a vida imita a arte imita a vida e se mistura,
mas aqui, na verdade, é a possibilidade de muitos desses, vamos falar assim, produtores, diretores e autores, né, tá representando aí uma realidade que a gente pensa que é mera ficção e a gente acha, né, que é ficção, mas que na verdade se trata aí de um contexto real. Entretanto, aquelas consciências que compreendem, que têm a escolha e podem se valer dela para se direcionar uma nova caminhada, assim o podem fazer, não serão barrados após o processo de desencarnação. Lembrando que dentro desse movimento não se ignora as situações que envolvem a lei de causa e efeito, ação e reação, lei do retorno e merecimento. O discernimento para separar o joio do trigo cabe aqui também, e destacando a máxima deixada por Jesus: o amor cobre multidão de pecados, tá? Aqui é a representação saindo, né, desse engodo, desse aprisionamento, e aqui fala o seguinte, que a gente pode realmente sair, se a gente escolher sair, né, dessa matrix, desse ordenamento, e tudo é muito mental, consciencial, e a gente não vai ser barrado, porque quando a gente tem essa autonomia, essa percepção clara, do lado de lá, eles não podem falar assim, você não vai, você vai ficar aqui. Eles não têm como fazer isso, mas eles podem te tentar iludir novamente. Por isso que fala dessa conexão profunda, dessa conexão intensa, que a gente tem que ter e fortalecer essa conexão com a nossa centelha a cada dia, porque é só essa conexão intensa e essa certeza que a gente tem outra origem, que a gente pertence a uma família cósmica, que a gente pode se libertar e que a gente não precisa se aprisionar, é que a gente realmente vai conseguir sair. Se manter isso ali em dia, tá? Por isso a necessidade de mentalizar, de conectar, de fazer suas orações, de perceber e o máximo possível se manter ligada a essa família, porque é nesse momento que acontece, tá? O que pode acontecer de você chegar do lado de lá e aí eles te jogarem numa ilusão, tudo de novo. Então, assim, é aquela percepção, é aquela sensação que você tem que ter nutrido durante toda a sua existência, porque quando você chegar do lado de lá, é essa conexão, é essa certeza que vai fazer com que você se conecte com a sua família. E ninguém pode impedir isso, tá? É lógico que tem aí os processos de karmas, de ação, reação, lei de retorno e tudo mais que foi falado aqui, mas a proposta para nós, que já estamos buscando esse caminho, ou que estamos neste caminho, é fazer o máximo nesse período que estamos vivenciando agora, para que possamos manter o nosso equilíbrio, manter a nossa conexão, resgatar todos os processos que a gente precisa resgatar. Então, faça uma lista aí, quais são os seus probleminhas, tá? Eu tenho desavenças aqui, eu tenho conflitos nessa área, eu tenho conflitos nisso. É com o pai, é com a mãe, a minha criança interior, tá assim, tá assim. É a hora de você começar a olhar para esses seus problemas com foco, com direcionamento. Olhar para eles e ir ticando na sua listinha aí, e fazendo os ajustes, é se reconciliar com o inimigo enquanto está no caminho. Isso que foi deixado. Então, esse inimigo aqui são as nossas desavenças, os nossos conflitos, tá? Então, tem um problema para ser solucionado com meu pai, eu vou lá e vou resolver esse problema. Eu não preciso carregar isso, não. Porque esses problemas, esses conflitos, é para nos aprisionar aqui. Então, se para resolver eu tiver que ceder, eu tiver que ser uma pessoa resiliente, eu vou fazer isso. Eu tenho um problema. Por que eu estou citando, gente? Porque muita gente tem problema ligado à infância, à questão familiar. Então, esses são os maiores aprisionamentos. Tem um problema que eu não resolvo aqui, que está relacionado à minha mãe. Vou também partir para o entendimento, porque, afinal de contas, quando nós ganhamos
um nível maior de consciência, a gente começa a perceber que o outro não é obrigado a nos nutrir, que o outro não tem essa responsabilidade que a gente quer colocar em cima dele, entende? Então, nós somos responsáveis para nos mantermos saudáveis, para fazer a cura que nós precisamos fazer em nós mesmos. Então, o outro, às vezes, ele foi só a escada para nos jogar num nível acima, entende? E o outro também tem os seus processos, entendeu? Ele não é diferente da gente. Ele não é porque é a figura materna, a figura paterna, que ele é diferente da gente, entende? Então, é isso, entender que todos nós estamos nesse barco, e quando nós nos reconhecemos nesse barco, não existe vítima nem algoz. Existem pessoas que estão nesse processo e que estão tendo que lidar com tantas dificuldades e que às vezes não dão conta. Nós não viemos aqui com um manual de sobrevivência. Então, vamos olhar para o outro com mais amor, com mais humanidade, com mais respeito à própria experiência que ele está tendo aqui, e não vamos nos deixar ser vítimas e achar que nós estamos no contexto de vítima, porque nós não estamos. Enquanto nós ficarmos aprisionados nesse processo de vitimismo, de autossabotagem, nós vamos ficar aqui. Nós não vamos sair deste processo. E nós vamos deixar de viver experiências que são experiências maravilhosas, que nós possamos viver quando a gente retoma a nossa origem cósmica, tá? Então, assim, é o momento de fazer isso. É o momento de listar. Eu tenho problema com fulano, com Beltrano, com colega de trabalho. Vamos disseminando isso. A gente não precisa carregar isso. A gente precisa aprender a lidar com essas dificuldades e ressignificar, transmutar, partir para o entendimento, crescer, ter um crescimento, uma maturidade espiritual e emocional. Sair do infantilismo, sair da infantilidade, porque esse compromisso nós temos que ter conosco mesmo, né? É a gente que tem que ter esse compromisso, a gente que tem que dar esse primeiro passo em rumo à nossa saúde mental, saúde espiritual, que converte em saúde física. Então, é nossa responsabilidade, ninguém tem essa responsabilidade. Como se diz, nós não podemos entregar esse poder a ninguém, esse poder é nosso, entende? Então, é a hora da gente resgatar tudo que a gente precisa resgatar. É de focar, ter foco nesse propósito, sabe? Não é momento mais de brincar, não é momento mais de hesitar, não é momento mais de perder tempo com futilidade. Esse, para quem quer sair desse nível, para quem quer avançar, para quem quer chegar lá, tem que olhar para tudo aquilo e falar, não, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer melhor, tá? E se eu tenho aqui percepção de mim mesmo, começo a ver que eu tenho falhas também em algumas questões, que eu preciso baixar a bola, que eu preciso aprender a ser diferente, que eu preciso fazer ajustes em mim, eu vou fazendo isso. Vai fazendo isso, por fim você vai gostar. Você vai gostar porque você vai se superando e você vai ficando feliz de se superar. Então, isso é o nosso foco de agora. Esse é o nosso foco. Porque se a gente conseguir limpar ao máximo e a gente conseguir transmutar, porque eu acredito que muitos que já estão ouvindo essa mensagem já têm uma caminhada, é a hora que vem isso aqui, ó, o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Então, gente, isso aqui é lógico, depende, tá? Eu não estou falando para quem está perdido, para quem está fazendo horrores e de repente quer voltar para sua origem. Não, é para quem já está nessa busca, nessa caminhada e que está percebendo que agora é como se estivesse limpando as arestas, limpando e fazendo a faxina. É o último minuto, a visita está chegando, entendeu? É o último minuto que você quer deixar a casa em brinco. É agora. É agora. Não tem outra chance. Se você conseguir fazer essa faxina, transformar, colocar esse amor em forma de respeito ao outro, em respeito às experiências do outro, ao próximo, em respeito à sua própria experiência, dos cheiros do planeta, né? Tratar o planeta com respeito, essa é a hora que o amor cobre a multidão de pecados e que você pode se livrar. Você pode se libertar,
tá? Mas é esse trabalho intenso, nada é de graça, nada é de graça. Então não adianta você acordar queixando, lamentando, apontando para A e para B, se vitimizando e achando que as pessoas têm culpa e não fazer movimento nenhum, fazer a sua busca interna, que você vai chegar lá, tá? É sendo franco nesse sentido, é falando abertamente para vocês, tá bom? E a gente vai, deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa. Ah, tá. E aqui foi o exercício, porque quando eu comecei, eu estava falando do exercício que eu costumo fazer, e aí eles falaram assim, olha, faz esses exercícios com mais frequência para potencializar a sua conexão, e se quiser, ensina e coloca o outro, né? Se a pessoa quiser fazer, ela pode fazer, tá? Muitos vão falar assim, nossa, mas o que é isso, tudo. Mas, gente, se praticar, as coisas acontecem. Se não praticar, não acontece. É assim que funciona, tá? Então, eles falaram para mim assim, que queria passar os pontos, eu já vinha fazendo as práticas, mas eles falaram, vou te passar uns pontos de estimulação para potencializar a conexão com a sua comunidade estelar, com a sua centelha divina. E aí eles vieram falando o seguinte, você vai estimular precisando se conectar, né? Com a sua família ancestral original. Realize a estimulação dos pontos abaixo com movimentos circulares e logo após faça relaxamento algo profundo. Na verdade, eu comecei a fazer isso sem seguir muito se era após, se era antes. Eu comecei na minha percepção. Então, eu comecei a estimular os pontos. Então, eu vinha no topo da cabeça, estimulando os pontos, porque essa estimulação parece que vai abrindo, vai rotacionando e você vai se conectando mais, tá? Aqui, esse ponto aqui me intrigou, eu falei assim, gente, o que é isso? Esse ponto aqui na asa do nariz, né? Aí eu fui estimulando para ver e aí eu percebi que a respiração ela acontece de uma maneira mais fluida. Então você pode usar essa estimulação antes ou até mesmo depois. Eu não estou seguindo muita ordem. Depois vim para o cardíaco, tá? E a gente repara que a respiração ela abre. E aí eu vi que esse ponto do nariz, ele vai ampliar mesmo a sua respiração, vai liberar aí para quem tem sinusite. É um ponto da medicina chinesa, tá? Que faz isso para quem está obstruído nas vias respiratórias. Então, diz que é muito bom. E eu reparei que realmente abre. E aí, a base da meditação está na respiração. Então, você trabalhar a sua respiração. Então, você está fazendo esses pontos e está trabalhando também a sua respiração. Trabalhando como? Puxa o ar, segura o tanto que você conseguir, né? Vai treinando, depois solta. Aqui eu conversei, não deu para explicar, mas solta. Então você puxa, segura. E solta. Eu não fiquei aqui muito tempo, porque senão a gente demora, mas quanto mais você segurar a respiração, mais você vai alimentar suas células, vai oxigenar suas células, seu cérebro. E esses pontos, né, de estimulação, eles vão ampliando o seu nível de consciência, eles vão abrindo os canais, e aí você também consegue receber as informações, tá? De uma maneira mais ampla. E quando você faz, você pode ter aí mentalmente, ou se quiser verbalizar, eu às vezes verbalizo, porque eu gosto de direcionar um pouco, para não ficar muito no mental aqui, não direcionar. Então eu falo, costumo falar. Aí você pode, se você quiser, dessa maneira ou de outra maneira, falar eu, né, Érica Moreira Salles, neste momento me conecto com toda a minha ancestralidade, sobre a guarda do Mestre Jesus, sobre a guarda daqueles que outrora convivi, em minha verdadeira essência, jamais perderei essa conexão. Trago em meu coração essa memória que em tempo algum esquecerei, até o fim dessa jornada terrível.
Assim viverei novamente entre aqueles que me amam e me guardam até breve, assim seja. Isso é uma maneira de você fazer uma meditação focada nessa conexão. É aquilo que eu falei, para se manter conectado, se manter unido ali, nessa frequência, tá? Não perder esse vínculo. E aqui, caso você deseje, então, conectar com a sua centelha. Essa parte aqui, eu vi no canal de uma pessoa que eu acho muito bacana, que eu gosto muito, que é o Danilo Noronha. E ele passa essa forma aqui de conexão com a sua centelha, e eu comecei a fazer. Foi depois que eu fiz isso que ele sugeriu, eu comecei a conectar bastante com a minha centelha, tá? Então, deu certo, eu estou colocando aqui, porque a própria espiritualidade falou, olha, acrescenta esse exercício que você fez. E eu acrescentei aqui na mensagem, tá? Então, aqui, para conectar com a sua centelha divina, você vai intencionar isso aqui, ó. Neste momento, me conecto com a minha chama trina e desperto em meu cardíaco a chama rosa do amor divino e recebo toda a sua informação por meio das minhas células que se espalham em todo o meu corpo. Gente, você vai falando, você vai questionando, mentalizando. Quando você fala chama trina, você imagina a sua chama trina saindo aqui do timo, do cardíaco, brotando, essa chama rosa, né? Se expandindo, penetrando e ao mesmo tempo envolvendo o seu corpo. Você vai visualizando isso, tá? Se precisar ver um desenho, uma gravura desse envoltório rosa que você tem em mente como seria isso, olha, não tem problema antes, né? Vai olhando, você tem essas imagens em mente, porque isso é muito, quando você medita, você tem que ir afirmando aquilo intencionalmente, tá? Que a mágica acontece aí que é a física quântica existe conforme a intenção do observador, né? As coisas acontecem, a magia acontece a partir do momento que tem a intenção, tá? Então é isso, teve essa intenção lá, visualizou enquanto fala. Qual que é a informação da chama rosa? Quando eu falo aqui da informação, a chama rosa é o amor divino, esse amor genuíno, esse amor divino. Você vai se permitir levar essa informação de amor nas suas células. Aí vem aqui, ó, desperto em meu cardíaco agora já a chama azul, né? Então, e recebo toda a sua informação por meio das minhas células que se espalham em todo o meu corpo. Qual é a informação da célula azul? É a informação do poder divino, desse poder maior. Então, você vai receber essa informação desse poder divino. E aí depois você vem com a chama, né? Agora desperto o meu cardíaco, a chama dourada, a sabedoria divina, e recebo toda a sua informação por meio das células que se espalham no corpo, tá? Que é a chama dourada, essa sabedoria divina. Então, você pode fazer sua meditação e já direcionar aqui para esses dizeres. Se você quiser buscar essa conexão. Quando você busca essa conexão, você vai questionando essa conexão com sua centelha, vai meditando, vai verbalizando isso. E aí tem esse processo aqui, ó. E integrando essa informação, aqui eu até não coloquei, mas o que você vai fazer? Você vai imaginar essas chamas se transformando numa chama de luz branca, tá? Uma luz branca intensa, tipo um flash. E aí você deixa essa chama tomar conta também do seu corpo, te envolvendo. E aí você, nessa proteção dessa chama, você vai dar os comandos de passando da terceira para a quarta dimensão e dando curso. Então, passando da terceira para a quarta dimensão, da quarta para a quinta dimensão, da quinta para a sexta dimensão, passando pelo portal de Serenite. Isso foi o Danilo que trouxe no canal dele. E eu fiz e deu certo, tá? E aí, quando você passa pelo portal de Serenite, que é um portal que uma médium relatou para ele que viu esse portal, você entra em conexão com a sua centelha.
Você pode imaginar a sua centelha como um diamante, um cristal, tá? E aí você, qualquer pedra ou uma luz, da maneira que você quiser. Então eu imagino assim, como um cristal, e você vai visualizando esse cristal e fazendo a sua conexão. Pode permanecer ali quietinho por um tempo. Se você vir informações e quiser verbalizar, verbalize. Às vezes você pensa que é coisa da sua cabeça, mas na hora que você verbaliza, vem o restante, entendeu? Vindo as informações ali, você vai se aproveitar dessas orientações. Mas fazendo isso, gente, buscando sempre essa conexão, tá? E firmando a sua centelha, mantendo uma proteção, essa chama, essa branca, né, que no final a gente coloca como proteção, você se sentindo protegido e resguardado, e ele se passa pela terceira, quarta, quinta, sexta, o portal, e entra em contato com a sua centelha, tá? Muitos fazem, eu costumo fazer também, eu antes de meditar, eu às vezes me coloco num envoltório de proteção, que pode ser uma bolha de proteção, pode ser uma pirâmide de proteção, aí você se coloca nessa bolha, nessa pirâmide, e aí você se isola dentro dessa proteção e faz a sua meditação. Eu sei que para muitos, isso aí não, isso é muita coisa, isso não funciona, gente, mas a prática é a prática que faz as coisas funcionarem. E essa questão de energia, de frequência, ela é muito mental e ela é muito vibracional e intencional, tá? Então, essa questão de magística e até mesmo de física quântica, né, nesse entendimento aí da intenção do observador que muda o cenário, isso tudo está muito relacionado a essa capacidade sua de se utilizar, de se perceber e de gerar essa intenção interna através do cardíaco e do mental para poder a coisa acontecer, tá? Então, assim, é a prática e essa intenção aí. Vendo várias vezes, você vai começar a perceber sim, essa conexão e se permitindo vivenciar, tá? Sem muita pudor no sentido de recalque ali, de restringir essa sua experiência por questionamentos que você possa ter com relação a essas práticas. Você fazendo, se percebendo, se permitindo, sem ir para o racional muito crítico, você vai começar a perceber que as coisas se mudam. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou uma pessoa do elemento ar, eu sou libriana, e quem é de Libra tem esse elemento ar, e o elemento ar está muito ligado ao pensamento, à razão, à racionalidade. E eu sou muito questionadora, as coisas precisam fazer sentido para mim, eu preciso ter respostas e tudo mais, mas a partir do momento que eu fui me entregando mais essas experiências, inclusive eu fui tendo as respostas que eu queria, mas eu só tive as respostas que eu queria quando eu me entreguei ao processo sem buscar muito esse aspecto do racional, de resposta a todo tempo, de fazer uma coisa e ao mesmo tempo ficar questionando e tudo. Não, eu passei a sentir e a perceber. Quando eu passei a sentir e a perceber, as coisas aconteceram e as respostas vieram. Então é por isso que eu estou explicando, porque pode ser que não dê certo em função das nossas questões de pensamento, de racionalidade, imperando ali esse elemento, né, do ar ali muito presente, que é o meu caso. Então é por isso que eu estou falando. Então é isso, meus queridos, aqui é a representação, tá? Então a chama trina conectou com a chama trina, veio com o flash de luz branca, unindo todas as chamas ali da chama trina, né? A chama azul, a chama amarela e a rosa, transformando isso nessa chama branca, né? Dessa luz branca, passando da terceira para a quarta dimensão, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta, passando pelo celionete e conectando com a centelha. Dando pulso, tá? Nessa parte, dando pulso. Na hora de fazer essas conexões, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta e conectando com a centelha.
Então é isso. Então, pessoal, antes que eu me esqueça, né? Na verdade, eu já estava me esquecendo. A gente tem que fazer esse caminho de volta. Então, você fez aqui sua comunicação, você fez aqui, né, o seu contato, aí você vai passar pelo portal de Serionet, dando pulso, tá? Passando da sexta para a quinta dimensão, da quinta para a quarta dimensão e da quarta para a terceira dimensão. Aí você vai retornando aos pouquinhos, tá? E retornando do seu processo. Então, lembra de fazer essa passagem de volta, tá bom? Então, é isso. Eu hesitei bastante de trazer essa mensagem, pelos pudores que nós temos, pelo esse aspecto racional que eu falei, da questão aí do elemento ar, que eu começo a pensar nas probabilidades de trazer ou não essa mensagem, mas eu coloquei aqui, permitindo mais uma vez experimentar a sensação e perceber. Então eu falei, vou colocar sem fazer muitos questionamentos e vou perceber depois, né, se foi positivo ou se não foi positivo. Eu espero que tenha sido positivo para vocês. Agradeço a todos vocês aqui estarem aqui neste momento acompanhando o que foi dito e espero entrar em contato novamente, novas possibilidades e oportunidades. Gratidão imensa, gratidão profunda. Se você acompanha o canal e puder ajudar com o seu like, o seu compartilhamento, comentário, se inscrevendo, eu fico muito grata. Gratidão imensa a todos vocês. Até o próximo momento, oportunidade. Até a próxima possibilidade. Gratidão.